subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho DBD. Nessa oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, lição da classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja dos Gentios, do chamado missionário Consolidação do Evangelho entre os Povos, né? E na lição de número 5 nós vamos estar ensinando, aprendendo também, ou melhor, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Uma lição muito importante onde o Evangelho entra e tem um destaque muito interessante, tá certo? Então, doravante, nós vamos estar falando sobre Paulo pregando o que é Areópago. O que significa ataraxia? Ataraxia, o que significa isso? Ágora, para que servia? Areópago, é o que é isso? Porque os filósofos estoicos, em que eles criam, e os epicureus, em que eles criam? Essas e outras questões nós vamos responder aqui no canal Rascunho DBD agora, portanto não saia daí, tá certo? Qual é a trindade filosófica? Dentro disso nós vamos estar aprendendo agora em diante, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe ela está no capítulo de número 17, versículo 15 até o versículo 20, o versículo 30 até o 32. O texto nos diz assim: E os que acompanhavam Paulo até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga os judeus e os religiosos todos os dias na praça para que se apresentavam, os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paloeiro, e outros parece que é um pregador de deuses estranhos, porque ele anuncia Jesus e a ressurreição. Versículo 19. E levado a Areópago, dizendo: podemos tu saber o que essa doutrina é essa? Que doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Quer dizer, enquanto uns não estavam querendo ouvir, outros se interessou ouvir outra vez. Está aí a leitura bíblica em classe, né? E nós vamos aprender o contexto histórico, cultural, religioso de Atenas. Vamos aprender também sobre os filósofos epicureus e os estoicos. E vamos aprender também sobre o discurso de Paulo no Areópago, ok? Então, vamos para a nossa aula propriamente dita, tá certo? Vamos trabalhar essa proposta, porque Atenas tinha a mente mais brilhante do mundo antigo, mas andava em trevas espirituais. Hoje, vamos descobrir que o Evangelho confronta a nossa lógica, né? O Evangelho, onde a maioria e a sabedoria termina, a revelação de Cristo começa. O Deus desconhecido se revela. Agnosto, Theo,
se revela. E o objetivo dessa lição, nós temos aqui na nossa lição, o objetivo é levar o aluno a compreender a idolatria de Atenas, a analisar os postulados dos filósofos epicureus e os estoicos à luz do Evangelho e aplicar o discurso de Paulo no Areópago da vida cristã. Tá certo? Partindo da Pérea, Paulo chega a Atenas, cidade célebre que por sua origem, arte e tradição filosófica, capítulo 17, versículo 15 a 34, conforme lemos. Era um centro intelectual, no destaque, mas a cidade estava tomada por idolatria. Né? Nós vamos observar que tinha tanto altares que Paulo se comoveu de um povo, diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro, certo? Atenas era a base do conhecimento, lá as escolas filosóficas, né? Lá é a casa da trindade filosófica, né? Nós vamos citar isso aqui daqui a pouco, tá certo? Explicar isso com mais abrangência ainda nesse canal, nessa aula. Então Paulo estava cheio do Espírito Santo, ele decidiu, porque traz de sabedoria humana havia corações carentes de salvação. Então, nesse contexto, o que o apóstolo anuncia que Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Né? Nós vamos observar que a palavra-chave dessa lição é evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, uma mensagem de vitória. No contexto cristão, ela define a mensagem central do cristianismo sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, e pode ser visto de três formas: evangelho como gênero literário, evangelho como pessoa, cumprimento no Antigo e cumprimento no Antigo Testamento. Então, evangelho na sua etimologia, a palavra chegou no português e latim pelo latim, que é evangelium, né? E mais tarde, mas a sua origem direta é grego, do Antigo Testamento, do grego antigo, aliás, que é evangelio, e o prefixo significa bom, ou bem, ou excelente. Angelos significa missionário, ou mensageiro, aliás, mensageiro. É a origem também da palavra anjo. Então, angeló, o verbo significa trazer uma mensagem, anunciar. O significado literal de boas notícias, né? Então, evangelho no contexto cultural do mundo grego, né? Antes do termo ser religioso, cristão, o evangelho era uma palavra de uso político, militar e secular no Império Romano. Bom que tenhamos isso em mente, né? Então, a vitória militar, quando um exército vencia uma batalha, então o mensageiro corria gritando o evangelho, ou seja, a boa nova de que a guerra havia acabado e a cidade estava salva. Então, aí tem um culto imperial também, o nascimento da maioria da maioridade, a coração de um imperador romano era proclamado com o evangelho, ou evangelia, que seria boa nova. As inscrições antigas, como o calendário de Pierne, e do século XIX a.C., do século IX a.C. Então afirmava que o nascimento do imperador Augusto era uma notícia de boas novas, portanto era evangelia para o mundo, né? Pois trazia paz e salvação ao império. Então o uso pela cristandade, o primeiro cristão a adotar essa palavra intencionalmente, ao pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele dizia um contraste direto à política. Então o verdadeiro rei que trazia paz e salvação não era imperador romano, César, mas Jesus, ou Yeshua HaMashiach. Então, o evangelho, dentro do contexto teológico, nós vamos ver que a teologia bíblica e sistemática, o termo evangelho, assume aí uma dimensão que vai além de um simples texto impresso, né? Então, metaforicamente, evangelho é uma pessoa. Semanticamente, evangelho não é apenas um livro ou um conjunto de regras morais, mas a própria pessoa de Cristo. Então, Jesus é a mensagem de Deus
encarnada pela ou para a humanidade. Isto é, o Verbo. No princípio era o Verbo, estava palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então, no Novo Testamento, no Novo Testamento apresenta o Evangelho como cumprimento das promessas. Aí nós vamos ver também Isaías falando no capítulo 52, verso 7, como são as boas montes, aos pés que anuncia boas novas, ao ouvir de paz, que anuncia o bem e faz ouvir a salvação. Diz a Sião, o teu Deus reina. Né? No capítulo 61, versículo 1 de Isaías, está escrito: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, então, e abertura de prisão aos presos. Né? Então, nós vamos observar que no Antigo Testamento já existia evangelho. Então, esse trecho do texto ele é focado na humildade, mas citado por Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 18, o Evangelho como gênero literário apresenta a partir do século II depois de Cristo, né? Então, o termo passou a designar 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e Yohanan, ou João. E eles não são biografias modernas, mas narrativas teológicas focadas na identidade e na missão de Jesus Cristo. O Evangelho deu o seu dinamismo e poder. Então, o apóstolo Paulo define o Evangelho em uma carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, como o poder de Deus, ou dinamis, para a salvação de todo aquele que crê, e não é o conceito passivo, mas uma força divina atuante, ok? Então, podemos observar o quão importante é esse conceito. No conceito tópico número 1, o contexto literário de Atenas, vou procurar aqui o meu esboço, né? O contexto literário. Atenas é o centro intelectual marcado pela idolatria. O comentarista faz uma citação interessante aqui no livro de apoio, quando ele diz: na época da chegada de Paulo a Atenas, nos meados do século I depois de Cristo, a cidade já havia perdido a sua glória política, militar de outrora, mas continuava a ser um centro cultural e intelectual importante, famosa pelos seus filósofos, a saber, a trindade filosófica que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? E dava tanta ênfase à arte, à poesia, à filosofia, como nenhuma outra cidade. Então, Atenas tinha cerca de 5.000 cidadãos. A Grécia não era uma superpotência militar. Atenas era politicamente insignificante. Apesar disso, a cidade ainda servia de grandíssimo interesse cultural, sendo conhecida como a capital da sabedoria grega. Não é? Nós podemos observar que todo esse conteúdo, ele sendo a capital da sabedoria grega, o berço da democracia, então a cidade era um destino de passagem obrigatória para os estudantes e filósofos, por exemplo, que buscavam em suas academias a escola para estudar filosofia, estudar retórica, artes literárias, liberais, aliás, né? E sua importância era a cultura e não política, certo? Então, os romanos admitissem, embora os romanos admitissem e observassem a cultura grega, o poder político e a administração dos vastos impérios estavam concentrados em Roma. Portanto, enquanto Atenas era um vulnerável ativo, centro de erudição e filosofia, a sede do império e o coração da vida política e social era Roma, ok? Do Império Romano, obviamente. Mas Deus, nós vamos observar que Paulo, teologicamente, ele faz uma transição na linha do tempo sobre a salvação em 4 coisas. Por exemplo, nós vamos observar
a paciência de Deus, né, que é a paciência divina. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Depois ele fala a virada na época, mas agora, né? Ou agora divide a história humana em duas eras: a era da ignorância antes de Cristo, a era da responsabilidade total pós-Cristo, certo? Então tá aí. Então nós temos aí também a universalidade do Evangelho. O texto repete termos como a todos os homens, ele em todos os lugares, planta pentachou, que quer dizer, ou a salvação é o julgamento, né? E o julgamento deixam de ser exclusivamente política, né? Então nós temos o julgamento futuro, entendeu? Observando isso, o versículo é fundamental para no verso 31, o arrependimento é urgente, porque Deus já fixou o dia para julgar o mundo por meio do homem que ele ressuscitou, a saber, Jesus Cristo, ok? Vamos ver três coisas importantes aqui: o altar ao Deus desconhecido, o confronto com o orgulho filosófico e o conceito do arrependimento na cultura grega. Então podemos entender, para entender o impacto destas palavras, nós precisamos olhar para onde Paulo estava, que era no caso o Areópago, e eu vou explicar dentro desse contexto aqui, né? Aí nós temos também no tópico de número 2, ele vai falar sobre os epicureus e os estoicos, mas antes nós vamos trabalhar um pouco essa questão da cultura aqui, da religião, de cultura religiosa histórica de Atenas, né? O contexto histórico, por exemplo, Atenas era o centro intelectual marcado pela idolatria, conforme está escrito em Atos 17, versículo 16. Quando Paulo chegou em Atenas, por volta do ano 50, a cidade ainda exercia aí uma influência cultural. Vale a pena lembrar, irmãos, que Paulo usou bastante, tem bastante frases, uma muito conhecida, que Paulo cita, não é escriturística, ele cita de filósofos, né? Parmênides, por exemplo, ele usou uma frase de Parmênides, e vários outros que nós vamos apresentar aqui. Aí, foi Deus, é a palavra de Deus, sim, é a palavra de Deus que Paulo disse, mas ela não foi inspirada, ele pegou da filosofia dos filósofos, ok? Vamos explicar isso, está no texto. Então, nós temos aí também o conceito do arrependimento da cultura grega, os filósofos gregos, o erro da era futura, da falta de educação, falha lógica resolvida no debate. Então, intelectual, poder, Paulo define o problema, o erro é moral e espiritual, né? Aí nós temos o texto histórico, contexto histórico. Atenas era o centro intelectual do mundo quando Paulo chegou lá, apenas por volta do ano 50, ele já não tinha mais aquela pujança, conforme já disse aqui, né? E também foi comentado pelo nobre pastor Wagner Tadeu Gabi, que inseriu no livro, aqui no primeiro tópico do livro de apoio. A Atenas foi o berço dos filósofos Platão, Aristóteles, Sócrates. Então, Atenas destaca pela arte, pela poesia, pela filosofia, contudo, por trás da sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. E Lucas faz o registro disso no capítulo 17, versículo de número 16. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver uma cidade idólatra, não é? Então, a trindade filosófica, conforme eu disse, é Sócrates, Platão e Aristóteles. São conhecidos aí na filosofia como a trindade filosófica grega, esses três grandes pensadores do período clássico, ou dos principais nomes, né, de um período antropológico da Grécia antiga. Juntos eles formam uma base fundamental para a filosofia ocidental. Então nós temos aí três pensadores dentro desse contexto, tá? No período antropológico, por exemplo, também chamado de período socrático, é a frase da filosofia grega antiga que o foco dos debates mudou da origem do universo para o ser humano e suas relações sociais. O termo vem de duas palavras, dentro das palavras gregas, anthropos, que é humano, e logos, que é estudo. Então, o significado literal é estudo do homem,
antropologia, né? Isso é bom deixar claro aqui. Aí nós temos um legado de 3 pensadores, entre a relação entre os 2 mestres, né? O discípulo construído pela linha do pensamento que evoluiu, debates éticos, né? Para a sistematização total do conhecimento. Sócrates, ele é o pai da filosofia moral. Platão, ele é o fundador do idealismo. E Aristóteles é o pai da lógica e do empirismo, certo? No início da evangelização, lá na sinagoga, no capítulo 17, verso 17, era só um costume. Então, Paulo iniciou a proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus, com gentios, tementes a Deus. Interessante essa abordagem, né? Aí Paulo vai e prega na Ágora. Primeiro ele vai pregar na praça. Na Grécia Antiga, a Ágora era o mercado, a praça central da cidade, não é? Ou seja, da polis, que significa também reunir ou ajuntar. Ela formava o coração da vida urbana, sendo o espaço principal para a política, o comércio, a religião e a vida social. Então a Ágora era o centro político e o berço da democracia. Então era o local onde os cidadãos livres se reuniam em assembleia para discutir as leis, debates e o futuro da cidade e ouvir anúncios políticos, né? Então a Ágora era um mercado central, funcionava como uma das feiras livres, onde o comerciante montava tendas, os artesãos vendiam seus produtos, né? Então era um espaço social e filosófico, então era um ponto de encontro diário dos pensadores como Sócrates, que caminham para debater ideias, filosofar e questionar os transeuntes, né? O espaço religioso e cultural, nós vamos obrigar assim, um grande templo, monumento, estátuas, edifícios e etc. Então, o termo médico aqui é agorafobia, que hoje conhecemos como medo de lugar aberto ou de multidão. Então, deriva diretamente da palavra agora, ok? Atenas revela a cultura e a idolatria profunda e necessidade do evangelho. Então, nós vamos ver agora o segundo tópico sobre os epicureus. Quem eram os epicureus, né? Epicureus quer dizer prazer com finalidade na vida. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, ou seja, seguidores de Epícuros, que viveram com 314 a 270 a.C. Eles confundiam o prazer como bem supremo, né? Entendido aí com a ausência da dor e do sofrimento. Então era materialista, que negava a providência divina e admitindo a existência dos deuses, certo? Então podemos ver em Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios 15, versículo 32 também faz menção, que são a colídia fortemente no evangelho, que afirma a responsabilidade moral e presente a realidade da vida eterna, certo? Epicurismo e estoicismo, como isso? São duas principais correntes filosóficas, né? No período helenístico, que buscavam paz de espírito, ou seja, paz de espírito aqui, eu pego um termo que é ataraxia, significa isso, né? Era um dos mais por caminhos totalmente oposto. Então, os epicureus focavam no prazer moderado, no afastamento das dores do mundo. Então, os históricos defendiam o cumprimento do dever através da razão, aceitando aí o destino e com autodomínio, né? Aí os epicureus, que quer dizer prazer na vida, prazer com finalidade na vida, baseia-se em buscar o bem como supremo através do prazer. E mais difere um pouco do helenismo, né? E também há uma diferença dessa questão de helenismo para o epicurismo, né? O verdadeiro prazer consiste na ausência da dor física, ou seja, aponia, né? Então, e da perturbação mental, que é a ataraxia, ok? Então podemos observar isso, e nós vamos ver. Os históricos são razões de destino de impessoalidade, né? Divina. Também dialogam com Paulo, os filósofos estoicos, seguidores de Zenão, e valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo aí
o homem bem deveria se submeter-se ao destino e a controlar as mações, certo? As emoções, aliás. Então podemos observar isso, que Lucas, os estoicos, a razão, destino e pessoalidade, o estoico defende que o universo é governado por uma razão cósmica, né? Então, nem os estoicos nem os epicureus se encaixam com o cristianismo. Eles acreditavam no fatalismo. Tudo que acontece está determinado pelo destino. Era panteísta e acreditava que Deus e a natureza são a mesma força impessoal. Olha aí as contradições e os erros dessa idolatria. Né? Não existe idolatria que não seja erro, né? Pelo menos é o que se tem notícia. Né? Aí nós podemos observar que, diante do sofrimento, os históricos cultivavam a apatia, ou seja, a unidade emocional que impede que os eventos extremos abalem sua paz interior. Ok? Quando vamos agora lidar, nós vamos observar o que é Areópago. O Areópago era o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal e o Conselho aristocrático, ou seja, governo dos melhores da antiga Grécia Antiga. Então isso Areópago, né? E assim sucessivamente. O termo Areópago designava-se tanto o Conselho dos Sábios, né, da instituição, que é a instituição, quanto ao lugar físico, a colina da rocha, né? É o que está escrito. Então, a Acrópole de Atenas também, uma cidade fortificada, uma cidadela fortificada, né? E assim sucessivamente. A etimologia do Areópago, a palavra vem do antigo grego, que é Areios Pago. Areios Pago significa literalmente colina de Ares. Portanto, do ponto de vista de uma função, o termo pode ser traduzido como Suprema Corte, né? Aí podemos observar, nós temos a origem da mitologia, tudo isso passa por lá. A estrutura da palavra define duas partes, né? E nós vamos observar isso dentro da sequência, né? Da sequência. Então, os epicureus os estoicos são confrontados pelo evangelho pregado por Paulo no discurso do Areópago, observando a cultura com ponto de contato, não é? Nós vamos ver que o estado que estando Paulo no meio do Areópago, diz: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto os supersticiosos, né? E nós vamos ver em Atos capítulo de número 17, versículo de número 23, porque passando vendo um dos vossos santuários, isso foi frase de Paulo, ele passou e viu, achei um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, vós não vos conhecendo ao que é a vontade que vos anuncio. Ok? E assim sucessivamente. Nós temos aí ainda algumas notas dentro dessa aula para fazer a citação. Ok? Então, dentro do nosso contexto, nós temos na lição 2, nós temos aí os filósofos epicureus e estoicos. Né? Epicureus é o prazer de uma vida uma finalidade da vida. Entre eles, em confrontar Paulo, na Atenas, estavam os filósofos epicureus, né? Que os seguidores de Epícuros, né? Epícuro. Então eles defendiam o prazer como bem supremo, né? Entendido aí como a ausência e a dor do sofrimento, ok? Dando sequência aqui a nossa base de aula, né? Nós vamos observar que dentro de todo esse bujo de informação, certo? Nós vamos ver que Paulo anuncia no Areópago o Deus verdadeiro e chama todos ao arrependimento, né? Então Paulo já trabalha bem essa questão, mesmo ele sabendo que já era perseguido lá, né? Paulo anuncia no Areópago
o Deus verdadeiro que chama ao seu arrependimento, ok? Então o Evangelho floresce quando o coração sensível ao Espírito Santo discerne os templos e a parede, os templos e o problema que com a ousadia e a graça de Salvador de Cristo, ok? Em suma, podemos observar que nós temos a certeza de que o Senhor conseguiu ajudar-nos, né? O Senhor conseguiu trabalhar nas nossas vidas e assim sucessivamente. Paulo não chegou em Atenas como um turista cultural, isso é bom lembrar, e nem como um acadêmico, né, em vista dos estudos, mas como um missionário. Ele ficou profundamente indignado, e Lucas registra isso em uma das palavras muito específicas, né, da reação de Paulo, e seu espírito comovia em si mesmo, né? Então a tradução literal do grego é paroxineto. Paroxineto significa ser profundamente apavorado, né, indignado ou filmado por dentro. Então, ao ver a cidade entregue à idolatria, palavra do apóstolo Paulo, né? E aí o que ocorre? O histórico, razão e destino, nós vamos observar isso. Também diálogo com Paulo, os filósofos estoicos e seguidores de Zenão, né? Então, valorizavam a razão, a virtude, o autocontrole, né? Tudo era coisa dos estoicos, né? E assim sucessivamente. Podemos observar que nós temos um bojo de informação dentro dessa lição para aprendermos, né? Então, era uma indignação santa, dor de quem ama o ser humano, né? E sofrer ao ver a imagem do Criador, buscando nós ídolos, e assim sucessivamente. Aquele homem culto, formado nas melhores tradições intelectuais e religiosas do jardim, lá no Éden. Então esse homem agora se equivocou dentro das suas decisões, né? Então aquele homem culto, agora nós vamos ver que formado pelas melhores tradições escolares, me refiro a Paulo, né? E assim sucessivamente. Nós podemos observar que o contexto histórico cultural, Atenas é o centro intelectual, né? Então, por volta do ano 50, Paulo pisou em Atenas pela primeira vez e havia um pedido, a cidade havia perdido seu destaque, né, público há séculos, mas estava agora sob domínio romano desde 146 a.C. Então, não era mais o centro do poder, era uma cidade universitária, um museu de cultura grega e respeitada, né, e preservada pelos romanos, exatamente no que diz respeito pelo passo cultural e intelectual, né, pelo peso, aliás. Então, a era do berço, por exemplo, nós vamos observar o berço de Sócrates, que Atenas era o berço de Sócrates, foi um condenado à morte, aquela mesma rua, por introduzir novos deuses. Então não deixe de ser ironia que Paulo, naquela mesma noite, fosse ousado anunciar o evangelho de Cristo Jesus, ok? Nós vamos ver a cidade, esse pensamento religioso, filosófico, a cidade de Aristóteles, por exemplo, cuja lógica havia moldado a forma e o mundo ocidental que pensam até hoje. Mas apesar de tudo aquela sofisticação intelectual, havia uma cultura. Lucas descreve a cidade estava cheia, entregue às idolatrias, ok? Essa frase também são frases ditas pelo inimigo, né? Enfim, nós vamos ver que lá tinha um altar, e em particular chamou a atenção de Paulo, que se tornou o ponto de entrada mais famosa, a mensagem com uma inscrição ao Deus desconhecido. Era reconhecimento político, que toda aquela arquitetura religiosa, toda aquela tradição religiosa, toda aquela busca humana
ainda não havia encontrado uma resposta, ok? Aí nós vamos ver o início da evangelização, né? Conforme está no na nossa revista, né? E assim sucessivamente. Então, a proclamação do Evangelho na Ágora, Paulo não se limitou, né? Todos os dias, e ele trabalhou em prol do desenvolvimento do Evangelho naqueles dias, ok? Os epicureus, apesar da vida com o futuro, os epicureus eram seguidores de Epicuro, fundou uma escola apenas em Atenas por volta de 306 a.C. Curiosamente, uma sua escola fundamental era o jardim chamado de Quepos, né? Ou jardim. A filosofia de Epicuro não era um hedonismo vulgar baseado em busca desenfreada do prazer, não. Não é bem assim, não. Para Epicuro, o verdadeiro prazer não está no excesso, mas no temor de Deus, na graça de Jesus Cristo, né, dispensada a todos os homens. Então, Epicuro e a sua materialidade acreditava que toda a realidade, incluindo a alma humana, é formada por átomos, né? Como morte, esses elementos se dispersam, eliminando qualquer substância tóxica e consciente após a vida, ok? O tópico número 2 vai trabalhar a questão dos filósofos, né? Os filósofos epícuros e estoico, né? Como nós podemos observar. Então, os históricos também dialogavam com Paulo, né? Os filósofos estoicos, seguidores de Zenão, que valorizavam a razão em virtude de autocontrole, defendendo que homem deveria submeter-se ao destino e a controlar as emoções, embora cresce em uma divindade concebida por Deus, ou concebia Deus como um ser humano, mas também uma força impessoal, né? Deus, ele está disposto a nos revelar coisas grandes. Aí Paulo levado ao Areópago, o evangelho, aí quer dizer, o evangelho diante da cultura, né? E assim sucessivamente, o evangelho diante da cultura. Os estudiosos, os históricos, aliás, eles representam uma das tradições filosóficas mais respeitadas na cultura romana do primeiro século, né? Tem uma importância para aquele povo antigo muito grande. Então, Marcos Aurélio e Sêneca, Epiteto, né? Estavam entre os seus principais representantes, fundador de Zenão de Sítio, pelo pórtico pintado, né? Ou seja, Estoloa Piquire, né? Então, em Atenas, o que vem no estoicismo. Essa escola se tornou altamente influente, ok? E é isso que nós estamos encontrando. Então, o que eram panteístas? Eram pessoas que acreditavam mais em Deus, assim, como estamos aqui, né? Então, nós vamos trabalhar outra matéria, ok? Dentro desse contexto, na lição de número 6, por exemplo, estaremos trabalhando um assunto também muito pertinente, mas esse assunto 5, essa lição 5, uma lição muito proveitosa, muito boa, né? Muito interessante, tem muito que o professor prospectar para levar para a sala, né? Para apresentar para os alunos, né? E assim sucessivamente, ok? Podemos observar que dentro dessa questão, né, de toda essa questão, o Senhor, ele continua dono da história em tudo. Glória ao nome de Jesus, né? Então, eu já trouxe aqui o que Areópago, o que significa as reações que Paulo agora faria, né? O lugar, Lucas registra mostrando lições importantes para nós. Alguns chamam o paloureiro
de espermólogos, mais uma expressão usada de forma pejorativa, que literalmente significa apanhador de sementes, né? E apanhador de sementes significa, semente aqui significa esperma, somente, semente, leigo, palavra, enfim. Então, o termo jazia, dentro desse termo, ele também, você falou aquele lá, né? E dentro dessa questão, o termo faz referência, né, a alguém que escolheu o resto pela vida, como o pássaro brincam sementes espa. Então era usado uma forma de gíria para descrever alguém que não observava as ideias, né? E assim sucessivamente. Podemos observar isso. Trata-se de uma crítica irônica, né? E assim sucessivamente. Então é um assunto muito importante. Espero que os professores tirem ali dessa lição muito proveito. Outra coisa interessante que outros ficaram intrigantes, especialmente com a mensagem da ressurreição que Paulo trouxe, né, no Areópago, na Ágora, ele disse que pensava que Paulo estava anunciando dois novos deuses. Um era Jesus e Anastasis. Isto porque Anastase em grego significa ressurreição. E alguns intérpretes a expressão Jesus é a ressurreição, como Paulo tivesse apresentado as duas divindades. Então, Areópago é o nome que designava tanto a coluna de Ares quanto a oeste de Acrópole, quanto ao conselho que ali se reunia. Era uma das instituições mais respeitadas de Atenas, né? E assim sucessivamente. Podemos observar o tanto de informações que temos nessa revista, nessa lição, né? E não dá para me passar tudo aqui, senão o vídeo fica muito grande, mas é uma lição muito interessante, ok? Uma lição que traz uma abordagem muito contundente. Então, nós quando vamos observar o discurso de Paulo no Areópago, Paulo se levantou no Areópago e iniciou seu discurso de uma forma que certamente surpreendeu os filósofos presentes. Em vez de um ataque e de uma denúncia de idolatria, embora tivesse perturbado profundamente, fez uma observação seguida sobre o reconhecimento dos atonienses. Em tudo vos vejo sobremaneira religioso. Foi Paulo que disse isso. Ele começou o seu discurso assim. Então Paulo revelou que havia observado a caminhada da cidade. Achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido, pois quem vos honrais, para que conhecemos e vos anuncio. Ok? Então essa falta de inscrição, essa alta inscrição, aliás, e ao desconhecido, havia sido aí seguido, segundo fontes históricas como Diógenes de Laércio, durante uma epidemia que assolou Atenas, na ocasião como um deus desconhecido, havia aí orações de povos atenienses que decidiram dedicar-se a Deus, ok? Então, nós observamos isso de muito bom grado, que é um assunto muito abrangente, né? Que nos leva aí a um entendimento muito interessante, ok? E nós vamos observar no capítulo de número 17, versículo 28, frases que, conforme eu disse lá no início, Paulo faz citação de frases que era de filósofo, o poeta cretense Epimênides de Creta, o nome dele. E essa frase é dele: pois nele movemos e existimos. Capítulo 17, versículo 28. E Paulo faz uso dessa frase, que é de Epimênides cretense, né? Então, embora essa frase não seja preservada exatamente uma forma do texto, e ali até nos reflete uma ideia presente em um hino atribuído a Epimênides, dirigido a Zenon: e a ti vivemos e movemos e teremos nosso ser. Ok? É o que está no texto. E assim vai. Outro texto
Outra frase que está no texto e não é de Paulo, é dos filósofos, diz assim: ele também, nós somos gerações. Ou seja, quando alguém de todos os nossos poetas disserem porque ele também somos nossa geração, isso corrobora com o capítulo de número 17, versículo número 28, faz parte do mesmo bojo e perícope, ok? Então, uma citação quase literal do poeta fenômeno de Arato, de Solo, né? Ele escreveu: pois neles somos gerações. Essa é de Arato, né? É outra situação, é uma outra frase, né, de que é usado também, está na Bíblia também, mas é usado de um filósofo. Então, cuidadosamente, praticamente, as mesmas expressões aparecem com Hino 19 e eu de Creta. Por isso, alguns estudiosos entendem que Paulo pode estar ecoando ambos, a ideia do Logos e assim sucessivamente. Então, é muita informação, nós temos aí informações interessantes sobre essas questões. Que Deus em Cristo nos abençoe, espero poder ter ajudado você. Deixe o seu comentário embaixo, faça sua pergunta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.